Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão e Diálogo. E hoje nós estamos com um tema tão importante que vai falar sobre alguns cuidados. E a estética e a autoestima. E eu estou muito bem acompanhada da Letícia Santos, ela que é esteticista, micropigmentadora, palestrante e mentora, e vai trazer algumas orientações importantes de fazer isso de maneira consciente. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada. Muito obrigada por me permitir falar de estética com tanta grandeza. Nós estamos num momento muito delicado em algumas pressões. E beleza é um item a qual tem assim estampado muitas exigências. Os meios de comunicação estão sempre trazendo alguma sugestão e a gente vê isso muito comum nas redes sociais. E hoje é importante falar de maneira consciente o que de fato é necessário e o que é uma correção ou que não tem, que ceder a um padrão que você só está vendo como consumo, mas que não é o ideal para você, dentro desse conceito de beleza. Letícia, conta pra gente, quando e como e por que fazer um procedimento que é de beleza, estética, mas que vai trazer algumas alterações e que, às vezes, tem a ver com uma autoestima, com o cuidado, com o bem-estar, e a gente precisa avaliar isso, tanto de homens como mulheres. Quando a beleza da pessoa não está mais agradando a ela mesma. É importante lembrar que a necessidade da beleza precisa ir acompanhando com o envelhecimento. Nós vamos envelhecer. E é importante que envelheçamos felizes e saudáveis. Ponto principal. O segundo ponto é não focar no padrão de beleza. E sim, que é necessário estar bem com ela mesma. Então, quando ela perceber que os sinais da idade estão chegando, ela precisa se cuidar e não esperar uma necessidade extrema. É interessante falar que algumas pressões elas chegam até o estúdio, o consultório. E quando você se depara com esse tipo de pedido, alterar algo que aparentemente está perfeito. Como é que você vê esse sinal de alguém querendo fazer uma coisa por conta de uma pressão e até escolhe uma figura, escolhe até uma pessoa, para então olhar como exemplo e dizer assim, eu quero esse nariz. Sim, acontece. Já chegou paciente querendo o corpo da Kim Kardashian, o rosto, o nariz da Xuxa. Existe muito isso. Mas isso tudo é porque alguém falou a ela, alguém direcionou. Alguém não quis que ela se permitisse se sentir bem. Então, é importante lembrar que você precisa estar bem e que você tem a sua beleza natural. Estamos numa era de naturalidade, por isso que existe aí despigmentações, existe aí a retirada de ácidos, justamente porque teve o excesso. E o excesso foi porque o profissional não foi suficiente ali no dia para dizer não com carinho, com clareza para aquela cliente, que aquilo para ela não era permitido e nem necessário. E aí, nesse caso, a gente vai usar o termo que muitas vezes a gente coloca de maneira assim, senso comum. Fica algo deformado ou exagerado. E nesse momento que a gente olha um procedimento que ultrapassou o limite, eu posso fazer em tudo quanto é lugar, um procedimento estético, assim, tem pessoas mexendo nos seus lábios, tem pessoa fazendo preenchimento nas suas bochechas. Então, existe uma forma, existe uma questão estética. Eu posso colocar em todos os lugares? Como é que acontece essa avaliação? Para quem está olhando a gente aqui pensando, vou fazer, mas esse esclarecimento aqui já vai trazer algumas decisões? Não. A resposta é simples. Estética é saúde. Por muito tempo, a estética foi vista somente como embelezamento. E, hoje em dia, está sempre falando nas redes sociais. Muitas pessoas vêm até a óbito por conta do exagero, de querer algo a mais. E, infelizmente, o profissional está vendo somente a questão financeira, porque aquela pessoa tem condições de pagar e ela faz o pagamento do serviço, porém, vem um resultado depois negativo. Nós tivemos, ano passado, uma perca nacional aí que foi
triste de um rapaz com apenas 27 anos, foi fazer um procedimento totalmente invasivo com um profissional que não estava habilitada. E aí o valor era absurdo, mas ainda assim ela não teve ética profissional. Então, procure resultados pós, como que ficou em 6 meses, em 1 ano, como aquela profissional, saber se ela está habilitada ou não, se ela tem certificação. Isso é muito importante. O certificado precisa estar estampado, para que não só a vigilância sanitária veja, mas que o cliente que está em busca daquele serviço também tenha total segurança de que aquele profissional está capacitado. Nós estamos aqui com uma profissional certificada, inclusive campeã, né, internacional, e em muitas das responsabilidades cuida de algumas personalidades aqui públicas, e a nível nacional está trazendo um alerta para que você não faça com qualquer profissional um procedimento de estética que é fundamental. A gente sabe quanto é importante um olhar seguro, né, lábios fortes. Eu estou colocando uma atribuição porque, afinal de contas, a gente está falando de autoestima e de estética. E muitas áreas, né, até demandam um cuidado maior. A gente sabe que tem modelos, né? Mas não é uma questão só de modelos ou algumas profissões. É o bem-estar. Você tem que cuidar da saúde e também envelhecer com maturidade, sabendo que tem limites. E você não pode, né, aparentar ser um jovem com 60 anos e querer procedimentos que não cabe, né, dentro de um contexto. Então, acho que a boa harmonia, ela é sempre bem-vinda. E nós estamos aqui aprendendo, né, com a Letícia Santos, para você que vai conhecer aí nas redes sociais. Ela faz alguns procedimentos, então é tudo muito seguro, certificado e responsável junto aos órgãos regulamentadores. Então, lembre-se que você está entregando o seu rosto, né, o seu corpo, na mão de alguém, mas precisa ser consciente e responsável para que nenhum dano ocorra, né, e até se perca a vida, aqui como um caso desse que é o que acontece em muitos cenários, em muitas situações. Quando é que a gente olha para essa área, né, com um certo zelo, e pensa assim, eu preciso ter alguns cuidados nessa autoestima, que eu vou estar construindo a minha imagem. Tem pessoas que colocam peso sobre essa questão estética, né? Eu preciso passar uma imagem mais empoderada, em alguns casos, mulheres, né? Eu preciso dos homens, passar uma imagem um pouco mais séria, e recorrem a um procedimento estético. Você lidar com isso no dia a dia? Sim, inclusive eu indico um profissional que ele tem ali reuniões, que ele é empreendedor, que ele é empresário. Ele precisa estar, em primeiro lugar, com a pele boa, com a pele limpa. A limpeza de pele dele precisa estar em dias. Então, se ele cuida da pele com uma profissional habilitada e capacitada, ele pode também cuidar da pele em casa e manter ainda mais a sua autoestima e passar segurança para fechar um contrato talvez até milionário. E, por muitas vezes, a pessoa que vai fechar aquele contrato pensa, se ele cuida da pele, ele vai cuidar da minha empresa, ele vai cuidar de mim. E aí leva, com toda certeza, muito mais segurança. A gente está falando de autoridade, né, de um modo geral. A parte profissional, a parte de convívio social e até mesmo aceitação. Mas o que é mais bonito de ver é que a Letícia está falando, você precisa se aceitar e viver bem com isso. Mas que vai agregar? Vai. Só saiba qual é o limite certo para fazer qualquer procedimento. Mas aí, olhando pelos motivos, quais são os principais motivos quando alguém chega para pedir esse cuidado? Aí você citou uma limpeza de pele, ela é necessária, feita talvez uma vez por mês, né, numa indicação? Entre 30 a 45 dias, uma pele oleosa, acneica, é necessário esse acompanhamento para que ela não desenvolva muita sujidade. E para os motivos, quais são os principais que alguém chega para dizer assim, eu vim fazer por esse motivo? Qual é o que é mais comum? O mais comum é que ela quer estar bem no dia a dia, com ela mesma. Segundo, ela quer ir aos lugares, passar uma maquiagem, e ela conseguir em casa, no caso da mulher, se automaquiar, e o homem já está sempre pronto, porque a gente tem o costume de dizer que o homem corta o cabelo e faz a barba e está pronto. Porém, se a pele dele estiver bem, ele também estará bem. Não só a questão de se sentir bem, mas a questão de se sentir seguro também. Quando alguém escolhe fazer um procedimento pela primeira vez, fica a experiência, né? Todo mundo acha que tem um pouquinho de medinho, porque tudo funciona com alguma agulha. É alguma, né, situação para administrar a famosa agulhada, ou chamada micropigmentação, né? Explica um pouquinho para a gente sobre isso, porque a gente tem acesso a tantos conteúdos, tem gente procurando até mesmo, né, nas ferramentas aí para saber o que significa o procedimento, o que é. Explica um pouquinho mais, o que é isso, quando eu faço uma micropigmentação?
A micropigmentação é a implantação de pigmento naquele local, seja lábios ou sobrancelhas. Até na área dos olhos nós já temos micropigmentação. O que aconteceu? Há anos atrás, as pessoas faziam aquele procedimento permanente. Então, assustava. Hoje eu tenho muitas procuras de pacientes que querem a naturalidade, porque eu entendo que cada pessoa é única e, então, a gente não tem um padrão para seguir. Cada pessoa a gente vai fazer o modelo necessário, o design necessário. Então, antes de qualquer coisa, eu sento com aquela pessoa e quero ouvi-la. Ouvir, tanto homem quanto mulher, eu faço micropigmentação masculina e feminina, e eu quero escutar qual é o desejo daquela pessoa, o que ela quer no dia a dia, seja no seu trabalho, seja para sair, para passear, para dar uma volta. Então, eu quero escutar, e aí a gente vai, depois de uma ficha de anamnese, que eu sei que ela está bem com a saúde dela, e a gente vai dar prosseguimento àquele serviço. Quando você citou aí alguma situação, é ouvi-lo, né? Acho que, para quem vai fazer pela primeira vez, ouvir faz parte do projeto de entregar aquilo que nós temos em ideal. E aí tem algumas pessoas que, naturalmente, chegam com medo, né? Então, como é criar essa, né, essa responsabilidade que, assim, alguém chega e diz assim, olha, eu não quero perder a minha identidade, né? Porque entende que há ali uma marca de expressão, né, algo definido, mas que com o procedimento vai ficar, né, melhor, porque o procedimento é de melhoria, mas você precisa já verificar o antes e o depois e chegar no ponto certo. Como é que você lida com esse medo das pessoas? Então, primeiro eu avalio a pele dela, quando ela chega, que ela conta que está com medo, eu avalio a pele e quero saber mais sobre a pele dela, como a pele dela vai se comportar depois da micropigmentação, que não é somente o dia ela vai ficar linda, porém, como a pele dela vai se comportar depois? Então, é feito um estudo dessa pele, se for necessário, primeiro, cuidar da pele, depois eu indico a micropigmentação, para que ela se sinta ainda mais segura, com a pele limpa, bem cuidada. Depois, eu preciso explicar para ela, passo a passo, quais são os procedimentos que a gente vai realizar, o que é a micropigmentação, como é a agulha, até onde aquela agulha vai naquela pele, que eu uso anestesia também, uso anestésico para que aquela pele fique ainda mais confortável, aquele procedimento ainda mais tranquilo, com menos dor. Tem gente que não sente, tem gente que usa o anestésico e ela dorme. Depende muito do grau de dor de cada pessoa. Então, eu não digo dói e também não digo não dói. Eu explico que tem gente que tem mais sensibilidade. E aí, depois de toda essa conversa, que eu ganho a confiança, às vezes eu ganho a confiança sem precisar fazer avaliação presencial, só por telefone, mostrando resultados pós. E no caso de alguns procedimentos, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo? Tipo, hoje eu quero fazer micropigmentação nos lábios e posso sair comer o que eu quiser. E aí eu quero fazer um botox aqui no cantinho. A gente está aprendendo. Eu quero falar assim que em especial, eu já estou com os lábios micropigmentados pela Letícia, em especial, que é uma profissional de confiança que está aqui, mas, de um modo geral, tem uma naturalidade aqui, olhando num contexto. Mas a gente, às vezes, olha e diz, será que precisa? Né? Aquele tal do pé de galinha, aquela, né, sobrancelha precisa dar uma levantada. Então, como é que funciona? Eu posso fazer tudo ao mesmo tempo? Terão procedimentos que a gente pode realizar por área. Vai ter a questão do botox, que é no terço superior, a gente pode realizar tranquilo, e nesse mesmo dia fazer a micropigmentação labial, não tem problema. O que não é indicado, fazer botox e fazer a micropigmentação na sobrancelha, porque o botox ele vai dar ali uma paralisada naquele músculo que corruga, que engilha, e ele vai, daqui a 15 dias, que é o resultado final, ele vai ter ali uma expressão diferenciada. Então, se fizermos juntos, a gente pode ter aí uma simetria, e esse cliente ficar triste com o resultado e não satisfeito. No caso dos lábios, se for fazer o preenchimento labial, precisa de 15 dias para fazer a micropigmentação dos lábios, ou se for fazer preenchimento aqui no sulco naso, que a gente chama de bigode chinês, aqui no mento, na questão da lateral dos lábios, também não vai poder fazer a micro no mesmo dia. O recado é, calma, não te apressa. Vamos cuidar devagar das coisas, né? São protocolos. São protocolos. Então, estamos aprendendo aqui. Então, os protocolos, eles são necessários. Vai fazendo devagar, se assim for da sua vontade. Se esse bigodinho chinês já está incomodando, vai lá. Mas se dá para esperar um pouquinho na micropigmentação dos lábios, dá para esperar. Se quer olhar para a sobrancelha, daqui
Dá para esperar, então vai com responsabilidade, faz com cuidado, mas tudo tem um protocolo, então escolha um profissional que não queira apenas ganhar dinheiro, né? Não são procedimentos tão baratos, mas eles são investimentos. Não olhe sobre o aspecto, né, do gasto, sim do investimento, é a sua imagem, né? E como é importante você cuidar dela com zelo. Nessa experiência, tem história para contar. Como é que essas clientes chegam do antes e do depois para contar depois que fazem o procedimento? Tem gente que faz procedimento, chega em casa e o marido dá uma olhadinha, né? Eu sempre digo que eu quero agradar o marido da minha cliente ou a esposa do meu cliente, porque se teve aprovação em casa, eu fiz o gol. Eu bati certo, não bati na trave. Porque todos os dias quem vai acordar com ele ou ela é o cônjuge. Então, precisa que o outro aprove também. Por isso que eu sempre digo, se tem o esposo, ele tem disponibilidade, traga ele para avaliação, porque ele daqui já vai sair, com certeza, aprovando o procedimento. Alguém sempre observa a gente não passa despercebido. Alguém olha e diz assim, você fez alguma coisa? E você diz, fiz sim. Né? Então, a gente tem uma marca e com o tempo, os anos, a gente nota. E aí alguém nota também que a gente fez algum procedimento porque ficou melhor, ficou mais bonito. Então, de um modo geral, alguém vai sempre opinar, que seja o seu esposo, que seja, né, quem está à sua volta, os amigos, mas que você seja sempre dada esse despertar. Primeiro, se aceite, não faça as coisas porque o outro está pedindo ou exigindo, e muito menos que você dependa da aprovação do outro. Se você está bem com aquilo que você escolheu, isso vai fluir com tranquilidade, né? E nessas histórias de clientes, né, e de experiência, como fica essa questão da autoestima? Assim, a pessoa volta, faz um procedimento e depois ela volta. Quanto tempo eu volto para fazer, caso eu escolha fazer um botox aqui, né, nas bochechas? Estou colocando tanto homem quanto mulher. De quanto em quanto tempo isso tem que ser feito? Porque é como uma manutenção de um carro. Isso mesmo. Nenhum procedimento é para sempre, a não ser que ela faça uma cirurgia plástica. Porém, procedimentos que eles são microinvasivos, que é no caso o Botox, nós precisamos aí entre 3 a 6 meses para o retoque. 3 meses para pessoas que fazem muita musculação, fisiculturistas, pessoas que correm, que caminham, que pegam muito peso. Ela faz muita expressão. Então, precisa de 3 a 4 meses. Pessoas que são mais tranquilas, que trabalham em escritório, não tem muita exposição à luz, não fica muito no celular. Então, ela dura de 6 a 8 meses o Botox dela. Então, assim, você já tem uma ideia sobre o investimento, tempo, né? E fazer essa administração por conta de alguns cuidados. Nós também já entendemos que pessoas entram ali com alguns medos e são desconstruídos e vivem mais felizes. E, às vezes, o procedimento é feito para agradar alguém e supera as expectativas, né? Nessa trajetória que você escolheu, a estética, o cuidado com o corpo, e principalmente a parte, né, de expressão facial, como isso se definiu? De repente, você disse assim, sirvo para isso, é isso que eu quero. Quando foi essa história? A estética me escolheu com 13 anos de idade. Eu fiz manicure junto com a minha mãe, ela foi minha maior inspiração. E aí, depois dos 13, eu fiquei até 30 anos fazendo manicure e fui conhecendo outras áreas na estética. Fiz uma outra faculdade, fiz a vontade do meu pai, que era ser formada, tudo em outra área. Só que com 4 anos na área, eu parei e voltei para a área da estética. E eu digo que foi a estética que me escolheu. E o maior propósito não é somente cuidar da questão física dessas pessoas. Então, no dia a dia ali, sendo ouvinte, sendo um pouco assim de terapeuta, a gente consegue tratar não somente a questão estética do embelezamento físico, também como aquela alma, aquela pessoa que talvez foi se cuidar, não porque ela está se sentindo feia fisicamente, mas porque ela está abatida. E aí foi a estética que me escolheu, com toda certeza. A Letícia, ela está falando sobre um ponto importante, ouvir e também, às vezes, né, agir um pouco como outras profissões e áreas que envolve. Então, tudo é complementar. Mas eu tenho certeza que nessa experiência tiveram pessoas que fizeram procedimentos e saíram bem resolvidas. E outras áreas acabaram complementando até nessa própria terapia, né? Então, está tudo muito junto, todas as áreas somam junto na recuperação de alguém que chega em estado espiritual, né? Em estado também emocional, psicológico, afetado, e aí você vai ali apoiar essa reconstrução, porque a gente tem uma identidade, ela não pode ser perdida, e às vezes um procedimento estético dá um up
né? E aí chegou nessa felicidade, que ela te escolheu e que hoje muitos são favorecidos. E a maioria das minhas clientes, tanto homem quanto mulher, meus clientes no geral, eles são meus amigos. Então, a gente já tem uma relação tão boa que eles fazem a divulgação, eles falam quanto eu sou boa, eles esperam viajar, voltar de viagem. Então, tem toda uma fidelidade. Então, a minha obrigação é entregar o meu melhor a eles, porque eu tenho certeza o quanto que eles confiam em mim. Aproveitando a oportunidade, qual foi assim, o maior desafio nessa trajetória, que é ir em busca de conhecer mais para trazer qualidade, né, e excelência nessa responsabilidade? Qual foi assim, o maior desafio? O maior desafio foi a transição da carreira mesmo, porque foi a época da pandemia. Na verdade, antes da pandemia, teve uma crise na construção civil, 2015, que era a área que eu trabalhava. Então, eu tive que decidir continuar somente com a estética, que era a paixão desde novinha. E aí, essa transição assim, de mudança, que foi um pouco desafiador, porque eu tinha que conquistar todas as clientes da estética. Só que teve uma parte que me favoreceu. Desde a época que eu trabalhava com obras, trabalhava com construção, eu já fazia no consultório, no consultório lá no escritório, eu já fazia a sobrancelha das meninas no intervalo. Então, isso foi me dando ali uma autoridade, uma credibilidade. E a maioria delas são meus clientes até hoje. Então, a gente, de carteira, assim mesmo, de dizer, sou esteticista há 8 anos, porém, desde os 13, desde 2011, que eu ainda estava no escritório, ali trabalhando, de sol a sol, depois indo para obras, eu já, nos intervalos, atendia as meninas. Então, foi desafiador, porém, foi enriquecedor ao mesmo tempo. A estética é bem ampla, né? Dentro de atuação, tal, no contexto corporal, facial, então, até em conhecimentos da qual nós ficamos limitados, porque ela é de dentro para fora, numa definição. Mas a micropigmentação é uma área a qual se atua de maneira especializada. Quando foi que isso se tornou algo a mais? O amor, porque a paixão a gente já sabe, esse amor, né? E a pigmentação, nesse caso, entrou. A micro, né? Pigmentação, entrou nesse contexto como especialização. A micro, eu fui formada, fiz minha faculdade de estética, e aí tem várias áreas, vários nichos para se escolher. E a micro entrou justamente porque eu via aquelas sobrancelhas carregadas, aquela sobrancelha escura, e eu ficava, não, eu preciso fazer algo para resolver isso. E aí foi quando eu pensei, vou trabalhar com essa parte do embelezamento facial. A limpeza de pele, porque quando a gente forma estética, a gente já se torna especialista na limpeza de pele, porém, eu falei, posso associar. A minha cliente de limpeza pode se tornar a minha cliente de micro. E foi assim que eu fui ganhando essas clientes e a credibilidade delas. E hoje eu já faço a despigmentação para poder conseguir construir aquilo que eu defendo, que é a naturalidade na micropigmentação. Letícia, considerando que você disse desfazer, né? Existem pessoas que fizeram procedimentos, eles podem ser retirados. Quais são eles, né? Porque a gente pensa assim, fiz agora, me arrependi, não quero. Não estou falando, no caso assim, estou falando de, às vezes, as pessoas mudam de ideia. Tem pessoas que, né, estão a todo tempo passando por um processo de transformação e querem tirar silicone, querem, né, tirar ali, alguns procedimentos que foram feitos que é possível. É possível fazer ou desfazer, nesse caso, um procedimento? Sim. Eu trabalho hoje somente com a parte facial. Por exemplo, a pessoa fez o Botox e não gostou. Nós temos um produto que nós retiramos o Botox, o efeito dele. Fez o preenchimento, não ficou legal. Temos também. E na micropigmentação não é diferente. Fez a sobrancelha, não ficou legal, vem comigo que eu removo. Fez os lábios, não ficou legal, também tem a remoção a laser. Que bom, né, gente? Porque, pelo menos, a gente não fica com algo definido, assim, numa situação de emergencial, ou que, né, são experiências. Então, se é possível você se lançar nessa oportunidade, que bom, excelente. Mas também desfazer aquilo que, pelos anos, ou pelo tempo, pelos 3 meses que te agradou e depois mudou, é possível, então, fazer. Que bom, ufa, né? Eu acho que muita gente agora, nesse momento, gostei, faço. Mas, se não gostei, também desfaço. E, para a gente encerrar esse momento aqui de experiência, de histórias, né, de fatos, nessa responsabilidade, os avanços tecnológicos têm ajudado bastante na questão da estética. Hoje, o que a gente pode contar, né, em tantas coisas?
Então, nós precisamos entender que não precisa você ser igual a todo mundo. Então, se atém a você se sentir bem com você, em primeiro lugar, e o que a tecnologia pode ser diferenciada. Hoje existem vários protocolos que exigem uma tecnologia diferente. E aí, os melhores profissionais buscam essa tecnologia. Então, é interessante você saber se o profissional que você quer que cuide de você tem essa tecnologia avançada na sua clínica ou no seu estabelecimento, para que você fique ainda mais satisfeito com o resultado final. Excelente. Eu acho que a tecnologia está aí avançando, né? Então, cada vez tem sido mais rápido alguns procedimentos em comparação a O que levava anos para fazer somente com uma agulha, hoje em dia tem o laser que faz um procedimento que leva aí em segundos e leva aí um tempo até mais duradouro. Então, nós estamos favorecidos com esse tempo em tecnologia estética e essa beleza, contanto que, nesse momento, os melhores conselhos virão da Letícia agora para você. Quais são, né, esses conselhos tão importantes nesse momento para a gente fazer o fechamento dessa oportunidade de conversar de algo tão interessante que você daria para quem tem interesse em fazer algum procedimento estético? Então, em primeiro lugar, é você saber que aquela pessoa está habilitada e capacitada. Não é somente ela começar a trabalhar na área, ficar curiosa, fazer um curso e começar a exercer. Não é somente isso. Segundo lugar, é você pedir resultados. Como ficaram os seus pacientes pós? Porque no dia não tem como ter tanto resultado. Todos os procedimentos estéticos precisam de cicatrização, porque seja ele microinvasivo ou invasivo. Peça resultados pós. Peça resultado com 6 meses, peça resultado com 1 ano. E aí, depois dessa segurança, esteja pronto a entender que você realmente precisa mudar para você e por você. Esse foi o Conexão e Diálogo. Para você que acompanha e que se agrada sempre de uma pauta interessante e de uma boa conversa, já faço aqui os agradecimentos. Obrigada, Letícia, por esse transbordo aqui conosco, porque essa é a proposta desse encontro. Nós sempre vamos trazer alguém de grande autoridade para falar com responsabilidade, mas também para esclarecer na oportunidade aquilo que você está pensando, seja na área profissional que você queira se especializar e sobre, né, a quem faz uso de procedimentos que está na mão de responsáveis tão profissionais como essa qualificação que nós estamos aqui sendo alertados. A confiança no profissional faz toda a diferença. E ser o profissional que também dá e entrega essa autoridade de confiança, anda junto. Então, para você que acompanha e que tem aí nos visto na rede social e também aqui na emissora, toda quinta-feira, às 16 horas, nós vamos te entregar algo de valor. Esse é o Conexão Diálogo e vejo você numa próxima oportunidade. Bye, bye.